que os profissionais eles saibam em que nível eles estão e o que é que eles precisam desenvolver para chegar em outros níveis. Se eu não sei onde eu estou, o que eu tenho de gap e o que eu preciso desenvolver, eu permaneço sempre igual. Está começando mais um Planos Podcast, o podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa de qualquer porte, a vender mais e melhor através do marketing, vendas e negócios. E hoje, através de contratação. Aqui é o @SalimFelizbino. Aqui é Karina Pelanda. E eu, Felipe Carvalho. Aí, beleza. Muito bom bate-papo hoje. Felipe, hoje convidamos uma pessoa totalmente especial. E olha, nesse bate-papo que a gente estava tendo aqui antes, pra mim já podia ter gravado antes Não podia ter gravado, né, Karina, antes. Ela falou um monte de coisa que ela falou que era só em off, hein? Não podia ter gravado. Ela não fala com a câmera ligada? Não. Né? Essa é mulher de milhões, cara. Não pode falar qualquer coisa. Esse é o bate-papo especial. Karina, obrigado por estar aqui nesse bate-papo com a gente hoje. A Karina vai falar um pouco com a gente hoje sobre a dor de... Duvido um empresário que não tem essa dor que a gente vai falar hoje, Felipe. A dor de contratação, de como saber se está sendo contratado uma pessoa certa, como escolher um bom profissional. E, Karina, quem é a Karina? Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. A Karina é uma mulher de muitas personalidades aqui, né? Olha! Mas assim, eu sou mulher, cristã, esposa do Eliel, mãe da Sofia e do Arthur. Hoje eu ocupo uma posição gerencial, né, numa consultoria de recursos humanos. A minha formação é psicologia. Eu tenho uma especialização em psicologia jurídica e uma outra em gestão de pessoas. Atuo aí dentro da área de recursos humanos desde 2005. Então, lá se vão aí uns bons 17 anos nessa área. Na área de pessoas. De pessoas. Um foco muito grande em recrutamento e seleção, mas também aí na gestão, né? Hoje eu tenho mais de 100 pessoas no meu time. Olha só. Durante todos esses anos, né, eu estou há 10 anos na mesma consultoria, né, que faz esse trabalho de recrutamento e seleção, colocação de pessoas. A gente já colocou no mercado aí mais de 200 mil pessoas. Uau! Tem um pouquinho de experiência aí, Felipe. Gente de alto gabarito. Alto gabarito, né? E ela tem, igual a gente ali, né? Um pouco mais de 15 anos na coisa, então Experiência, vai entregando a idade, igual a gente, né? Felipe, eu nem queria mais falar sobre isso, porque o podcast você fala Todo episódio eu gosto de tocar esse assunto. Mas vamos lá, vamos começar com as perguntas boas. Então, Karina, na verdade é bem interessante, porque a gente como empresário, eu sinto que é uma dor que a gente conversa muito com os empresários, é que cada vez mais existem oportunidades nas nossas empresas. Existem vagas, a gente entende que cada vez mais a gente precisa de pessoas boas também. A gente vê jornais, reportagens, que o índice de desemprego nunca teve tão alto, que tem pessoas que precisam de recolocação. Como que é o teu ponto de vista, você que está no meio, entre nós e entre as pessoas, nós que queremos os profissionais que querem as empresas? Então, é bem interessante você falar sobre isso, Aline, porque assim, realmente existem muitas pessoas desempregadas, né? Mas o que eu entendo é que as empresas, né, as empresas que estão buscando pessoas, né, contratar pessoas, elas querem pessoas prontas no mercado, né? Então, sim, existem pessoas com diferentes qualificações, mas nós não vamos encontrar no mercado uma pessoa 100% qualificada para a nossa empresa, né? O que a gente precisa é buscar conhecimentos, as competências que nós queremos no profissional e formar tecnicamente dentro do nosso negócio. É claro que existem conhecimentos técnicos mínimos que o cargo exige, né? Mas eu percebo que os empresários eles vão buscar 100% no mercado. E aí, às vezes, eles deixam de trazer bons profissionais que eles podem formar tecnicamente, né? E com o conhecimento, com as habilidades comportamentais que a minha empresa quer. Né? Então, hoje, a gente ouve falar, né, naquele jargão que a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamental. Então, na verdade, a gente precisa estar com esse olhar no mercado, né? Buscar pessoas com o comportamento, né, que se enquadra na nossa empresa e, sim, alguns conhecimentos técnicos necessários para aquele desenvolvimento daquela função. Mas você não acha que a gente contrata muito? Eu tenho experiência, assim, olhando para trás agora, eu vejo que a experiência que eu tenho é que eu contrato as pessoas que eu gosto, que vão com a minha cara, que eu vou com a cara, que tem o meu perfil. Tirar um match. Cara, eu sou comunicativo, eu sou rápido, eu sou espírito comercial. Essa pessoa tem que ter esse espírito. Mas Salinha, ela tem que ter o espírito da vaga.
Né? Então, Na verdade, não é o espírito. Claro, é óbvio que você vai trazer para a sua equipe alguém que faz sentido para você enquanto Sem pessoa. Você vai buscar isso. Você não vai buscar uma pessoa que, de repente, sabe, a gente fala que o santo não bateu? Aham. Mas, na verdade, você precisa ter a descrição, a definição da tua vaga bem desenhada. Né? Se conhecer enquanto empresário, enquanto empresa, enquanto cultura da empresa, visão, missão, valores, enfim. Você precisa desenhar o processo antecipadamente para você entender que pessoas se enquadram nessa Mas aí vaga. é o que eu estava falando em off ali justamente. Hoje, se você perguntasse para mim qual que é a cultura da tua empresa, Salim, eu não sei qual é a cultura da minha empresa. Então tá aí o teu to-do, né? Essa é a primeira grande dica, né? Em 5 minutos já valeu pelo papo todo, né? Se você, empresário, ainda não tem definido a sua missão, né? Sua visão, seus valores, a cultura, você precisa disso para depois pensar em contratação, só para não contratar por quem vai com a sua cara, né, Salim? Mas isso é bem comum, né? Para quem não tem essa questão toda definida, é muito comum que você vai contratar aquela pessoa que, né, tipo, bateu o santo. Mas sabe o que acontece, pessoal? Eu estava até vendo uma reportagem esses dias que mais de 80% das empresas do Brasil, dos CNPJs do Brasil, não faturam nem R$1 milhão por ano. Pô, isso daí dá arredondando R$85 mil por mês. Tá? É pouco, realmente. Sim. Mas vamos colocar ali na régua, ali, fatura um pouco mais as pessoas que têm lá 4, 5 funcionários, 10, 12 funcionários. Puxa vida, pensar em missão, visão e valores numa empresa desse tamanho, não estou dizendo que não faz sentido, mas muitas vezes o profissional está querendo sobreviver no mercado já, né? Mas ele precisa fazer sentido, porque, ok, que ele queira sobreviver, mas ele não quer crescer. Eu acho que o crescimento precisa de estrutura. E talvez é por isso que tem 85% das empresas nessa situação, né? Que não faturam R$1 milhão. Se você não tem definição da tua empresa, você não tem aonde você quer chegar, aonde você está e aonde você quer chegar bem definido, como é que você traz alguém para trabalhar com você? Então, assim, esse é o primeiro passo. Antes de qualquer contratação, é saber quem você é, né? Conhecer-se como empresa. Acho que esse é o primeiro passo, sim. Ô, Karina, diz pra gente aí, como que você faz? Beleza, né? Eu tenho uma empresa e, né, eu preciso de um profissional que vai fazer esse processo todo aí de seleção, etc. Como que é o processo? Como que começa? Né? Qual que é o trabalho desse profissional aí que vai fazer de maneira profissional e bem feita um processo de recrutamento e seleção? Como que é? Conta pra gente. Pode ser enquanto empresa, pode ser um RH interno, independente. Legal, ótimo. Mas a vaga, ela precisa ter sido desenhada antecipadamente. Então, é planejamento. Tem muitas empresas aí que dizem que o processo de recrutamento e seleção bem feito, inclusive ele é demorado para isso, ele vai evitar outros problemas futuros, né? Google é assim, né? Por exemplo, leva um tempão em recrutamento e seleção com diferentes etapas. Acho que é bem importante o desenho do processo de recrutamento e seleção. Ter uma vaga bem desenhada, né? Saber o que você vai trazer para a tua empresa, conhecer-se em primeiro lugar, né? Então, é isso que eu falei, saber a sua cultura, né? Quem é o profissional que se adequa à sua cultura. Depois que você desenhou e tem a vaga bem desenhada, remuneração que a sua empresa pode pagar, aí você vai fazer, com o gestor dessa posição, né? Enquanto empresa ou enquanto RH, um briefing da vaga. Ótimo. Então, é entender todos os conhecimentos técnicos necessários, mínimos, eu diria, e não máximos, porque aí a gente volta para aquela premissa de que eu tenho um profissional 100% preparado no mercado, né? Todos os conhecimentos, então, técnicos e o comportamental dessa vaga. Então, o que é que eu preciso? Quais são as características que eu preciso desse profissional? Depois que eu desenho isso, eu vou buscar no mercado. Daí a divulgação, nos canais mais corretos ou nos canais que me podem trazer esse profissional. Processo de entrevista, né, que ele deve ser bem feito, assim, coeso, uma entrevista por competências que me traz comportamentos que eu consigo enxergar no candidato, certo. E aí depois o gestor para definir, né? Legal. Então, não focar só na técnica, mas acho que o comportamental é bastante importante e deve estar desenhado previamente. E não acordar achando assim, putz, tem que divulgar uma vaga no Facebook, né? Acontece, em 5 minutos. Depende da hora de estar buscando um profissional, sim, né? Mas não é a primeira fonte de busca, por exemplo, né? Então, eu acho que é preciso olhar, porque assim, você vai buscar alguém no mercado. Sim. Né? Então, você precisa fazer esse processo com cautela. Eu percebo que assim, dos muitos empresários, e a gente se relaciona B2B, né? Que o nosso negócio ele é tratado com outros empresários. Acho que você falou, foi muito assertivo quando você fala onde você está e onde você quer chegar. Como empresa primeiro, né? Não só como profissional. Porque se você
não tem clareza, não consegue jogar como empresa, um planejamento estratégico como empresa, nós estamos numa fase, na verdade, do aprendizado, da profissionalização do empreendedor, eu acho. Da profissionalização do empresário. Onde o empresário ele precisa parar de voltar a olhar para o mercado, precisa primeiro olhar para o próprio negócio, aonde ele quer. Depois, quantas pessoas ele quer no mercado, quantas não, quais são as pessoas que ele precisa estar no mercado, né? Para depois qualificar essas pessoas e trazer as pessoas de uma maneira mais com calma. A gente faz tudo muito correndo. Sexta-feira uma pessoa pediu uma conta por algum motivo, eu nem entendi por que aquela pessoa saiu muitas vezes. Eu vou te fazer uma pergunta para você, Karina. Como que você vê a nova geração? Isso é algo muito delicado. A nova geração, essa mudança, eles estão mais... meu pai trabalhou 17 anos numa empresa, depois 20 anos em outra empresa, se virar a carteira de trabalho dele, teve 3 carimbos. Hoje chega profissional de 23 anos com 5 carimbos já. Como você vê isso? Como que você sente no mercado? É bem delicado. Eu acho que a pandemia acelerou algumas coisas, mas eu percebo que a geração de agora, ela não tá mais, não é como a geração dos meus pais. A gente priorizava muito pela estabilidade, segurança, né? Até a construção de uma carreira diferente do que eles priorizam hoje. A geração de hoje ela é mais imediatista, fato, né? Então é uma geração que quer resultado muito rápido. Começa como estagiário hoje, amanhã já está querendo ser coordenador, né? E além, assim, o que eu acho que mudou de verdade é que hoje a geração ela busca outros motivos para trabalhar. Realização, ela busca empresas que têm um ambiente de trabalho que tragam para ela coisas diferenciadas, um pacote de benefícios muito diferenciado. Um lugar inspirador. Um lugar inspirador. Então, assim, tem que ter propósito. Se ela entra numa empresa ela não enxerga o propósito dela e nem o da empresa no mundo, eles não ficam. Cara, sabe, desculpa te cortar. Mas... Mas sabe o que é, cara? É o seguinte, você falou isso, né, a geração dos nossos pais, e é verdade, né? Eles trabalhavam em 1 ou 2 lugares no máximo, mas eu ainda tenho, às vezes, um pouco dessa cabeça de pensar assim, poxa, tem muita gente desempregada, certo? Do outro lado, existem as vagas, e às vezes você tem a pessoa que poderia ocupar aquela vaga, né? Ou seja, ela está disponível, está desempregada, e existe aquela vaga para ela, e ela não vai aceitar essa vaga de trabalho porque ela chegou lá na empresa e ela viu que a empresa não era o Google. Sabe? Que não tinha um escorregador lá do segundo andar do primeiro, que não tinha uma mesa de sinuca, e ela vai aceitar ficar desempregada, tipo assim, sei lá, aí talvez entre essa história de cada vez mais os adolescentes de 35 anos morando com seus pais, porque eles não podem sair de casa. É isso mesmo, tipo, tá acontecendo de fato isso, só precisa de emprego. E ela não vai... né, Felipe? Porque se estivesse precisando de verdade, né? Mas é isso mesmo. E, assim, a gente vê isso. Uma coisa, assim, que eu tenho visto nos currículos. As pessoas, elas colocam no currículo disponibilidade para trabalho home office. E nós ofertamos vagas em formato híbrido ou em formato presencial, porque isso é real. As empresas trabalham presencialmente. Sim. E as pessoas não aceitam. E 2 semanas atrás, eu conversando dentro do cliente numa consultoria, e eles têm lá um RH interno, e a gestora do RH comentou justamente isso. Eu estava lá no meio de uma conversa de corredor e ela falando isso, né, que para a vaga de programador, e aí programador já é uma área difícil, né? Antes de pandemia você já tinha profissional trabalhando aí para o mercado externo, né, podendo trabalhar de casa, já tinha essa cultura do home office antes. Ela falou que agora está impossível. E eles são uma empresa conservadora, tradicional, que trabalham presencial, né? E ela falou, o meu maior concorrente hoje não é uma outra empresa, é o home office. Isso é uma realidade do mercado, mas em especial de algumas áreas, como é o caso da área de TI. E ainda vem pandemia, vem home office e tal, agora os caras realmente querem trabalhar, né? E aí que é muito importante, talvez faça sentido, fica muito claro. Outra coisa que a gente falou do propósito, né? É muito interessante a empresa ter o seu propósito, a empresa saber exatamente o que esperar do profissional. Mas aí realmente que o trabalho à distância atrapalha isso. Porque se a empresa não tem muito bem claro, muito bem definido o que espera de uma pessoa no físico, o que gera muita insatisfação, turnover muito grande e tudo, imagine a distância. Se a empresa tiver muita clareza. Até porque o trabalho home office ou híbrido que seja, ele exige das empresas muito mais dedicação. Porque a cultura, se ela já existe, né,
Se não existe, isso ali realmente é um problema sério. Mas se ela existe, existe um trabalho que a gente precisa fazer com os times o tempo todo, de reforço de cultura, né? Um trabalho para que eles continuem se sentindo pertencentes e engajados. Né? Porque muitas pessoas que são contratadas, por exemplo, no formato, né? As pessoas que eu contratei na pandemia, e que eu não trouxe para a empresa, por exemplo, naquele momento, que estão vindo agora, tem todo esse trabalho da gente trazer essa questão do engajamento, né? Essa empresa que está inserida. Então, a gente nunca deixou de fazer isso para que as pessoas não perdessem o que elas já não tinham 100%. Entendi. Né? Então, a sua opinião, assim, enquanto profissional, é que isso que você falou foi muito discutido, né? Que principalmente em áreas onde o trabalho em equipe ele é essencial. Por exemplo, na nossa área aqui de marketing, né? Na área da criatividade. Às vezes você tem ali 4 pessoas trabalhando para o mesmo projeto, cada uma da sua casa, sem se falar, isso traz um desafio muito grande. Então, você, enquanto profissional, você realmente reconhece que há diferença e não é a mesma coisa, por mais que a gente se esforce ao máximo, quando a gente tem todo o time trabalhando 100% no home office, sem se encontrar, sem conseguir desenvolver essa, sei lá, essa intimidade entre as pessoas, essa ligação que elas podem ter quando elas estão tete a tete, tipo a gente aqui, ó. Eu não quero generalizar, tá? Eu não posso dizer que não há, que um trabalho 100% remoto, né, home office, vai ser ruim para um time. Sim. Não quero dizer isso. Sim. Eu acho que é importante a troca. Você começou a tua fala dizendo, nas áreas que precisa do trabalho em equipe. Qual a área que não precisa do trabalho em equipe? É verdade. Né? É verdade. Então, assim, ele pode ser maior ou menor, mas é impossível trabalhar sozinho. Então, você vai precisar de relacionamento. Eu acho que sim, vai trabalhar 100% remoto, é uma opção ok, mas vai precisar de estratégias para manter esse relacionamento vivo, né, para manter o engajamento. Aí entra o papel de uma liderança. Vai ter sempre que ter alguém puxando esse tema, né, em reuniões diárias, sim, em trabalhos de desenvolvimento. Lá na empresa a gente faz, além, claro, a gente hoje está híbrido, então a gente se encontra uma vez por semana com as equipes, né? Mas a gente faz outras coisas de forma remota. Tem um plano lá de desenvolvimento onde a gente tem uma leitura de um livro, por exemplo. Então, a gente faz a leitura do livro e a cada 15 dias, nós estamos nesse formato, mas a cada 15 dias a gente faz uma reunião onde a gente discute o capítulo daquele livro. Então, é uma troca, né? A gente sempre escolhe alguém para trazer aquilo que foi mais relevante daquele capítulo. Eu acho que quando uma pessoa tem uma lição de casa para fazer, para trazer para o time, ela se envolve um pouco mais também, ela tem um pouco mais de comprometimento com o trabalho da empresa, não com o trabalho da empresa, mas com aquele plano de desenvolvimento. Sim, acho que as pessoas, quando elas estão engajadas e envolvidas, né, a questão do desenvolvimento delas e do todo. Porque quando eu me desenvolvo individualmente, consequentemente eu trago isso para a equipe. Então, a gente precisa de estratégias. Eu não posso dizer para você, uma equipe que trabalha só home office, ela é uma equipe que não funciona tão bem quanto presencial, não sei. Depende da estratégia de desenvolvimento que é utilizada pela liderança. Ô, Karine, me diz uma coisa aí, agora você falando, né, sobre essa história de, né, o nosso plano lá de desenvolvimento, então a gente tem que ler o capítulo de um livro, a gente vai conversar. Logicamente que vocês vão fazer isso dentro ali do chamado horário de trabalho, certo? E aí, claro, isso é lindo, né? Empresários no Brasil varonil agora, né, vão sentir a dor. Porque, assim, claro, empresas grandes, né, isso a gente sabe que realmente acontece, já há mais tempo acontece, isso vai se propagando, etc. E a empresa pequena, que você tem lá meia dúzia de funcionários, e já pensou você falando assim, vamos parar agora para discutir o capítulo 6 do livro tal. Tipo, e aí, como assim, eu não estou dizendo que isso é errado, e não, mas como fazer isso, como vencer essa barreira, porque assim, a empresa vai parar, né? Tipo, ou assim, eu entendo que isso realmente deve ter uma soma muito grande, mas o que eu quero que você responda, não é sim ou não, certo, errado, é tipo assim, dê uma dica, dê aquela luz de direcionamento. Um direcionamento, boa, dica parece que é uma coisa rala, né? Um direcionamento para essa galera, para essa galera que, tipo assim, é pequena e que não, sabe, fica cheia de dificuldade em fazer isso. Felipe, vamos voltar lá no começo, quando você falou do contratar. Olha, ela sempre me pega. Desde lá, desde os bastidores, ela já me deu umas 3, assim, ó. O que você falou. As empresas querem os profissionais 100% encaixados no meu cargo, certo? Eu quero que venha do mercado alguém. O mercado muda ou ele permanece? Ele muda. Mesmo que eu traga uma pessoa 100% enquadrada ao meu cargo, o mercado muda. As pessoas que estão dentro da minha empresa, elas precisam também ter esse desenvolvimento. Porque senão daqui a pouco elas estão para trás do mercado, certo? Então elas vão estar na empresa. A responsabilidade
desse desenvolvimento é do funcionário, é como pessoa, Sim. mas também é da empresa onde esse funcionário está inserido. E Boa. ele parar 1 hora a cada 15 dias, se isso vai impactar a tua empresa, precisa rever teu negócio. Porque ele está lá dentro se desenvolvendo para que o teu negócio cresça. Boa. Né? Então, assim, dizer que se eu paro meus profissionais 1 hora a cada 15 dias para fazer uma discussão que vem para o desenvolvimento desses funcionários, porque no final a gente põe um plano de ação, uma meta, né? A gente está lendo um livro lá, Pare de Reclamar e se concentre nas coisas boas. E assim, tem uns estudos lá, enfim, Sim. algumas lições, né? Não reclame por não sei quantos dias e tudo mais. Então, assim, isso é benéfico para a empresa. É bom que os meus profissionais se desenvolvam para que eles atendam o meu cliente com a qualidade que eu espero. Sim, sim. Então, dizer que eu estou formando as pessoas, se eu não formo as pessoas dentro de casa, daqui a pouco elas estão já para trás e o mercado já foi anos-luz lá para frente. Então, a dica é capacite os seus funcionários para Sim. que eles também possam atender os seus clientes de uma Sim. forma Eu acho que é muito uma coisa melhor. bem interessante, Felipe, Karine, é uma situação que é o seguinte, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo profissionais bons e depois a gente só percebe quando é bom quando ele saiu. Quando foi embora. Quando ele saiu. E outra coisa que a gente percebe é que eu já passei muito por isso, que eu não tenho clareza. Para mim está muito claro do que eu espero daquele profissional. E aquele profissional não fazia ideia. Até então, Você conversando esperava com o aquilo. Felipe, uma experiência que você teve, quando ele falou, tá me dizendo, vocês, o que faz? Eu faço isso, eu faço agora, ok. Quando chegou naquele terceiro... É um treinamento de liderança, né, da empresa onde eu fui sócio. E assim, uma das primeiras perguntas que a profissional lá que estava conduzindo fez, eu falei assim, nossa, parece uma pergunta tão tola, né? Tipo assim, vou perguntar para cada um aqui o que vocês fazem na empresa. Então, Salinho, o que você faz? Karine, o que você faz? E, caramba, eu falei, essa pessoa aqui, ela não sabe o que ela faz. E esse outro fulano também não sabe o que faz. E aí E para você tá claro demais, obviedade, o que ele tinha que fazer, ele responderia em 2 palavras. E aí entra uma coisa que, assim, né, às vezes não tá claro nem pra gente como que a gente vai exigir, transmitir isso para as pessoas, né? Como fazer isso? Como a gente realmente deixar claro para as pessoas o que a gente espera delas, né? E até assim, tipo, onde elas estão, né? Porque você também falou uma coisa, né? As pessoas hoje, né, essa geração nova e tal, eles querem muita coisa, querem propósito, eles também querem saber onde eles estão e onde eles podem chegar. Como deixar isso claro? De que forma fazer isso? Como organizar isso? Pelo dia a dia, vamos voltar aqui à realidade de muitas empresas, né? Que não tem um departamento de RH, que não tem, né, um gestor de pessoas lá dentro mesmo para cuidar de tudo isso. Como viabilizar isso, sabe? Como deixar claro para as pessoas e acompanhar se isso está realmente acontecendo ou não. Essas pessoas, tipo assim, agora eu estou tendo clareza do que eu faço, agora eu sei onde eu estou, para onde eu devo ir. Como fazer isso? Acho que esse é o tema bem central da gestão de pessoas. E envolve uma situação aqui que eu acho super importante, que é a comunicação. E a comunicação ela é essencial. Né? Então, assim, toda empresa tem um gestor. Pode ser um gestor que é o dono, pode ser um gestor, enfim, que é de outra área, mas tem alguém que controla, que coordena as pessoas que ali estão. Então, volta lá no início também. Se as empresas conhecem as suas metas, né, os projetos estão bem desenhados, e conhecem os cargos que elas desejam, as pessoas também sabem onde elas se enquadram. E é comunicando, né? Então, assim, a necessidade de uma liderança próxima, ela é real, né? Quando existe um projeto, você precisa chamar o teu time, conversar sobre o projeto, dizer o que espera de cada um. E vou mais além. Nem só dizer o que você espera de cada um, a outra pessoa entendeu exatamente o que você queria. Então, você precisa dizer e conferir. Porque às vezes você fala A e a pessoa entendeu B. Mas você conferir como que faz. Eu sim, espero de você isso. Então me diga o que você acha que eu espero de você. Felipe, nossas metas são essas, né? Eu acho que essa atividade precisa ser realizada assim. O que você entendeu? Né? Vamos alinhar as nossas expectativas. É isso. Você já fez isso, você faz isso sempre, né, Não, Felipe, isso faz parte da minha rotina. Você fez isso hoje, eu vou fazer amanhã. E tem mais. Não, mas... Assim, só para fechar esse tema. Não é delargar, tá? Isso, já falava. Delegar é outro tema super importante da liderança. Delegar é dar tarefas e acompanhar o desenvolvimento dessas tarefas. Então, não é delargar. Você faz isso aí, me entrega lá no final, nunca mais olho, no final fico reclamando que o funcionário não fez como eu queria. E o processo? E que muitas vezes acontece com o empresário, ele vê que o funcionário não está fazendo certo, ele vai lá, deixa que eu faço. Ele pega, tira do funcionário e desenvolve o processo. Ele não para, não volta, não ensina e não acompanha. Eu vou usar aqui esse microfone, Roberto Carlos, para cantar. Esse cara sou eu. Cara, quantas vezes eu fiz isso, bicho?
Eu peguei assim e falei assim, Karina, então daqui, deixa eu faço. Primeiro, confiança. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu faço. Vou te ajudar que eu faço. Primeiro, você não tem confiança nas pessoas que estão no seu time. Porque as pessoas elas vão desempenhar diferente de vocês. Isso. Elas não vão fazer como vocês fazem, como eu faço. Mas elas vão fazer. Se elas estão alinhadas com a meta final, elas vão fazer para o alcance da meta. No formato delas. Gente, se não está de acordo com o meu formato, eu vou sentar com elas e vou discutir. Olha, por que você está seguindo esse caminho? Né? O que está acontecendo? Olha, eu vou te dar um feedback. Eu acho que se você seguisse esse caminho, fazendo essas atividades, a coisa... Karina, mas agora outra coisa. Será que fazer do meu jeito, do jeito que eu espero, é o jeito certo também? Não, por isso que eu digo, aonde você quer que a pessoa chegue? É isso que importa. Isso que importa no final das contas? Desde que esteja alinhado com a sua cultura, com os seus Isso, aí eu valores, né? concordo. Porque a pessoa não pode Os seguir. fins justificam os meios, né? É isso mesmo. Óbvio. Mas assim, Eu falei isso. ela não precisa fazer exatamente do teu jeito. Desde que alinhada a tudo que você colocou, ela Sim. chegue na meta que você gostaria. Olha que Né? interessante O objetivo isso. fim, que é o objetivo da empresa. Mas isso é muito difícil, né? Porque, enfim, não podemos citar nomes de pessoas, né? Para não deixar ninguém aqui exposto e para não recebermos um processo. Mas aconteceu comigo várias vezes, mas não foi muito emblemático, que era um relatório que eu sabia que aquele relatório podia ser feito em, sei lá, 30 minutos. E, tipo, ouvindo conversas na empresa, tipo assim, ó, e o relatório tá lá, não, porque o fulano, né, tá fazendo uma outra coisa e tal. Aí passou um outro dia, não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, mas esse relatório tipo, era coisa de 30 minutos, cara. Então, tipo assim, aí aconteceu justamente isso que eu falei, que eu brinquei que esse cara sou eu, porque eu falei assim, não, então faz o seguinte, deixa eu pegar e vou fazer esse relatório então. E fiz em menos de 30 minutos e entreguei e falei assim, pô, tá aqui ó, como esse relatório consegue fazer. Mas você é falou pra justamente isso. pessoa que ia fazer o relatório que você queria ele em 30 minutos? Aí Ou que você tá. só pediu o relatório? É justamente isso. É isso que a gente tá falando aqui. A gente fica, às vezes, com essa coisa nossa do dia a dia e não para pensar em coisas. Porque, assim, o que você está falando, Karina, é tão difícil ouvir, porque você está falando coisas que são, assim, entre aspas, óbvias, mas que, ao mesmo tempo, ele só é óbvio depois que alguém fala para você. E, Felipe, assim, ó, dizer para a pessoa que você chorar. quer que ela faça, que o objetivo fim é X, não é o suficiente. Primeiro, depende da pessoa que está executando e do nível dela. Perfeito. Se for uma pessoa júnior que está executando uma atividade operacional, inclusive você precisa fazer o desenho da atividade com ela, para que ela entenda a meta, o prazo, os caminhos, as ferramentas, né? E aí cada nível de profissional vai exigindo de você um Sim. estilo de liderança. Existe, inclusive, um método que coloca cada uma num quadrante, cada funcionário num quadrante. O jogo de tabuleiro, eu conheço esse jogo. Como que é o jogo de tabuleiro? É o jogo... E o gestor, para que ele saiba lidar com cada tipo de pessoa que ele tem na sua equipe. Porque cada nível de profissional vai exigir do gestor alguma coisa. Mas isso é assim, para você dizer o objetivo, você precisa dar o meio do caminho. Sim. Isso é alinhamento de expectativa. Eu tive uma situação que eu aprendi na pele, assim, eu também fiz assim, dei a meta, mas não dei muitos caminhos. E eu estava vendo no meio do caminho a coisa acontecer e no final, claro, eu chamei a pessoa do meu time, nós fizemos um alinhamento no fechamento. Olha, eu esperava isso de você, você seguiu esses caminhos, o resultado não foi tão bom, mas eu ouvi dessa pessoa da minha equipe que ela falou, mas você não me disse isso no meio do processo. Nossa, que fantástico isso. Que não era desse jeito que você esperava. Ela sabia o objetivo Sim. final. Mas o jeito que eu estava esperando que ela fizesse não era o jeito dela. E eu não disse que era esse jeito que eu esperava. Olha, que interessante. Então, eu percebo que nós, como gestores, precisamos nos capacitar. Precisamos estudar, precisamos investir em conhecimento. Sim, Você falou uma coisa ali, antes ali, que assim, você falou assim, a gente vive um momento de profissionalizar, né, o empresário, o empreendedorismo. É porque no Brasil, não posso falar de outros países porque eu não conheço a realidade, muitas vezes a pessoa empreende, ela se torna um empresário por necessidade, né? Por necessidade. Ela perdeu o emprego, né? Aconteceu alguma coisa que ela precisa e muitas vezes ela não vai buscar essa capacitação por isso, né? Ela está ali pela necessidade, então ela está matando literalmente um leão por dia ali, tentando sobreviver e vida que segue, às vezes ela dá certo e às vezes tem um monte de fatores que ajudam também nesse contexto, ela não tem nada disso que a gente está falando aqui, ela dá certo, ela vence, etc. Mas ela nunca vai buscar uma capacitação por isso, né? E ela é muito executora, por isso ela deixa de ser gestora. E depois ela fica assim, por isso eu nunca consigo tirar férias. Uhum. Porque se eu sair da minha empresa para. Porque se eu não fizer a planilha, ninguém faz. Parem de falar de mim, eu vou me levantar e vou me tirar vocês.
Mas, Mas é interessante, como é mais comum do que a gente imagina. quando você falou de capacitação de gestores, isso é muito real, porque a liderança dá o tom para o time. Né? Então, se o líder não é qualificado, enfim, não tem as habilidades que ele exige do time, Fica mais delicado. Agora, de tudo que você falou até agora, o primo mais fantástico foi que você disse assim, ó, olha, você vai dar uma tarefa para a pessoa, independente de para quem seja, né? Você falou até do júnior, que tem que talvez desenhar mais ainda, mas é você realmente alinhar cada coisa que você espera dela durante o processo. E realmente, assim, quando você falou aquilo, eu, em uma fração de segundos, pensei assim, falei, caramba, eu acho que eu nunca fiz isso nesses, não vamos dizer quantos anos, né? À frente de empresa e etc. A gente fica na cabeça assim, né? Então, contratei a Karina, que é, né, uma profissional, sei lá, é uma designer, então eu só preciso passar a tarefa para ela e ela vai me entregar o melhor e ela vai fazer do jeito que eu espero. E eu não tenho que sentar para ela assim, então, esse projeto tem essas características, tem isso, aquilo. Assim, cara, parece tão besta, mas é uma coisa que, assim, eu tenho certeza que eu nunca fiz até hoje. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. A gente fala muito em atrair bons profissionais para o nosso negócio, né? E reter esses profissionais, né? E ao mesmo tempo você pegou e falou que os jovens, hoje que essa geração, ela quer ter um crescimento, ela quer crescer e quer algo muito acelerado. E aí eu vou trazer um assunto que é um pouco o plano de carreira, o cargos da empresa. Como que a gente pode desenhar esse crescimento desse profissional? Porque tem muitos jovens que têm um desenvolvimento, que quer se desenvolver na empresa, muitas vezes não querem esperar esse crescimento vir naturalmente, mas o cara é bom. Como que eu posso dar a cenourinha? Sabe aquela cenourinha para ele? Porque todo mundo trabalha com uma cenourinha. Não é um aumento, é um escorregador no segundo andar. Como que eu posso desenvolver esse benefício, essa cenourinha lá para o profissional? Marcelinho, você falou da geração atual, mas acho que isso é para qualquer profissional. Pessoa, né? Porque, assim, é importante você estar numa empresa e saber onde você vai chegar, né? Sim. E, principalmente, saber onde você está e o que você precisa desenvolver. Porque as pessoas precisam do estímulo. E o estímulo também é os motivos, enfim, aquilo que ela, de repente, não tem tão bem e que eu trago para ela, né? Olha, esses comportamentos, esses conhecimentos, seja técnico, seja um comportamento que eu acho uma habilidade que eu posso desenvolver com ela. Então, assim, as empresas precisam ter desenhadas os seus cargos. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Um cargo júnior, cada empresa tem um desenho, mas, enfim, os níveis, né? Para que os profissionais eles saibam em que nível eles estão e o que eles precisam desenvolver para chegar em outros níveis, ou seja ele horizontal, vertical, enfim, né? Mas se eu não sei onde eu estou, o que eu tenho de gap e o que eu preciso desenvolver, eu permaneço sempre igual, né? Então aí entra um trabalho, acho que assim, o papel da gestão ele é fundamental em qualquer dos subsistemas da RH, né? Quando o gestor está próximo, dá feedback, faz alinhamentos constantes, os profissionais eles sabem aonde eles estão e o que eles precisam melhorar, né? Não necessariamente só para galgar outros cargos, mas desenvolvimento profissional pessoal é profissional também. Mas eu não acho que quando chama um profissional para conversar, e aí pode ser uma impressão muito errônea minha, profissional, quando você chama um profissional para conversar, ele só vai querer pedir um aumento ou reclamar da empresa? Não. Eu acho que o profissional, inclusive, pode trazer para você situações que ele está vendo e vivenciando na empresa que você, enquanto gestor, não está vendo. Eu acho que ele pode vir falar para você que ele merece um aumento e aí você vai traduzir isso para ele em metas e alcances. E aí que entra o plano de cargos, talvez, e falar o que eu vou justificar para uma pessoa ter aumento, ser promovido, o que vai justificar realmente quais são os critérios, né? Quais são os critérios? Mas a meritocracia é importante. Sim, né? As pessoas, você me perguntou, qual a cenourinha? As cenourinhas são vários pontos. Pode ser, sim, uma boa remuneração, pode ser um bom plano de benefícios, sim. Com certeza um ambiente de trabalho adequado, e não precisa ter os carregadores de segundo andar e nem fazer o pet do trabalho, mas o ambiente de trabalho são pessoas que se relacionam adequadamente, né, que conseguem colocar os seus pontos negativos, positivos, que conseguem ter conversas críticas, né, que tem senso crítico para conversar. Então, assim, o ambiente de trabalho hoje, a gente percebe que ele é fundamental para as pessoas. Então, tem várias cenourinhas. Mas, claro, não posso deixar de falar que o salário ele é algo importante também, né? Então, a pessoa receber algo por ser um bom profissional, enfim, não só a
a curto prazo, né? Mas de entregas, pelas entregas dele, também pode ser uma boa cenourinha aí para A gente fala bastante sobre futuro e quanto a digitalização, enquanto essa tecnologia tem aberto novas profissões que antes não existiam. Para você, quais são as principais profissões do futuro? Você que está no mercado, vê uma grande demanda hoje, falou que tem mais de 3.000 vagas abertas hoje, né? E quais são as demandas que mais tem hoje latente no mercado? Você acredita hoje, se eu fosse inserir alguém no mercado, qual é um futuro muito bom? Qual uma área? Salim, tudo que envolve a área de tecnologia é sempre um bom negócio, né? A gente percebe que essas áreas, elas trazem demanda e boas demandas. Mas hoje eu tenho vagas em muitas áreas. Eu acho assim, o mercado ele vem mudando, enfim, mas as muitas demandas, elas existem. A área da indústria permanece, a área da logística permanece, a área financeira, contábil permanece. O telemarketing permanece? As áreas todas permanecem. Então, assim, as pessoas têm grandes oportunidades em todos os negócios. Porque eu acho que além da questão, né, de uma profissão, tem outras questões que envolvem as pessoas, né? Então, profissões, elas estão aí. É óbvio que se eu te falar assim, qual que é uma profissão que tem muita demanda, as áreas de tecnologia sempre. A gente percebe aqui que na nossa área tem função que até é difícil contratar. Por exemplo, um inclusor de um produto dentro de uma loja virtual, um gestor estratégico de marketing digital. Falando da gente, né, Felipe? A gente fala muito de tráfego pago. Falando de tráfego pago, a gente já falou no último episódio. Não é difícil achar um profissional que execute, mas um profissional que tem a visão de business, a visão de negócios. Estratégia. Estratégia já é um pouco mais difícil de diferente. Então, o próprio Moroni aqui, o Moroni, ele tem uma percepção de captação de vídeo, de direção de arte, que é diferente de outros profissionais que a gente já teve, né? Um cara vai lá, pega filme, não sabe se tem uma lixeira aberta lá no fundo, se tem um cara encostando no nariz, encostando no ouvido no fundo. Isso faz toda a diferença de uma habilidade. E falando de habilidade, quais são as habilidades que, durante toda essa jornada, nessa jornada de contratação, que é muito valorizada nas empresas? Existem habilidades que eu assim, entendo que são eternas, né? São necessárias sempre. Existem outras que vieram aí com a demanda da questão da digitalização, enfim, da tecnologia. Boa comunicação, eu acho que é imprescindível, né? Flexibilidade, a habilidade de trabalhar em equipe. Olha só. Então, essas características, elas sempre serão válidas e importantes. A própria criatividade, não é criatividade no sentido de grandes criações, mas no sentido da habilidade de resolução de problemas ou de resolução de conflitos, né? Uma habilidade aí do futuro, eu diria, né? Ou que será mais exigida ainda é a capacidade de aprendizagem. Eu acho que essa em especial, a gente teve que aprender muitas coisas com a pandemia rapidamente. Né? Aprender e aprender rápido, né? Rápido. E eu acho que isso veio para ficar. Né? A gente vê que as transformações elas são muito velozes. Então, hoje a gente está usando uma ferramenta, daqui a pouco veio uma outra muito mais atualizada, então a gente precisa ter essa habilidade para aprender muito rápido. Então, acho que essa é uma competência, né, bem importante. Você estava comentando um pouquinho, antes da gente começar, o conceito do chá. Conceito chá. Fala um pouquinho sobre isso. Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Conhecimento é a parte teórica. Então, eu vou para a faculdade, aprendo um conhecimento teórico gigante, me formo, mas não tenho aplicação prática disso, né? E aí as habilidades são as minhas experiências profissionais, onde eu vou poder desenvolver aquele conhecimento teórico. Então, ao longo da minha trajetória, eu vou aprendendo novas habilidades. E a atitude é colocar tudo isso em prática, efetivamente, é juntar a habilidade que eu vou adquirindo com o conhecimento teórico que eu tenho e fazer a coisa acontecer. Isso é muito interessante. E as empresas entenderem que, por exemplo, nesse nosso momento, entender que o erro faz parte do game. O erro faz parte, porque você está fazendo coisa nova, uma habilidade, você tem o conhecimento, então tem a habilidade, mas na hora de você executar, muitas vezes, você vai executar de uma forma incorreta, não vou falar errada, incorreta, que talvez seja um caminho diferente, um caminho mais longo, e a empresa tem essa percepção de que, não, tudo bem, não deu certo dessa vez, mas já aprendemos como não fazer, né? Agora é importante fazer do jeito certo, vamos para esse caminho. Isso é muito importante. A empresa incentivar o funcionário também, né? Eu já diria que a gente aprende com a dor, né? E é fato. A gente aprende com os erros, realmente. É claro que ninguém quer errar, mas errar faz parte do processo. Né? Então, assim, errando que se aprende, e não só com os nossos erros, a gente pode aprender com o erro dos outros. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que o erro precisa ser trazido para a mesa.
olha, a gente teve esse problema, não apontando pessoas que erraram, mas o processo que fluiu de uma forma inadequada, de uma forma errada, e a gente olhar para ele e pensar plano de ações sobre ele para evitar o erro posterior. Lá na empresa a gente tem essa cultura. A gente tem os nossos registros de ocorrências, né, que são abertos por outra área que viu um erro da outra área. Não de pessoas, de área. A gente sempre fala de erros de processos. É claro que os processos são executados por pessoas, né? Não tem como desvincular. Mas o que a gente está apontando ali não é quem executou aquele erro. Porque se esse erro aconteceu, e ele pode acontecer novamente, nós precisamos olhar como evitar isso. Que planos de ação nós podemos tomar para evitar que esse erro se repita? Independente se foi o Sarinho ou o Felipe que errou. Mas errou por um motivo. Errou porque estava com muito trabalho naquele dia, errou porque não estava atento. Então, o que nós podemos fazer para, nem que seja um novo treinamento com aquele profissional? Ou o processo não está bom. É nesse momento que a gente olha para o processo. Como é que a gente tem todos os nossos processos desenhados. Então, como é que a gente executa um processo X? A gente está com ele desenhado. Às vezes, furou uma etapa. Então, por que furou? Porque não funciona? Ou porque o profissional que executou estava com alguma dificuldade em especial? Então, a gente faz isso. E aí, a gente volta com áreas multidisciplinares, ou seja, eu de recrutamento e seleção, alguém do DP, enfim, e olha para aquilo. Se é da minha área, eu tenho uma justificativa e os outros têm possivelmente uma forma de evitar isso. E aí, a gente cria um plano de ação para que a gente revisa depois de um período. E o processo é tão importante porque é normal as pessoas entrarem e saírem das empresas. É normal, faz parte do jogo e às vezes não é nem pela gente, né? Esses dias eu falando com um colega, um empresário, ele pegou e falou, pô, perdi um bom profissional lá. Eu falei, pô, mas ele não era bom. Ele falou, cara, quando eu fui falar com ele, tentar reter ele falou, não tem nada errado com a tua empresa, com a empresa. Eu quero novos horizontes. E talvez ele vai até trabalhar, naquele momento não era salário, não era problemas internos, era uma nova jornada que ele queria ir, novos desafios. Agora, a pergunta que eu faço é, se você não tem um processo bem claro, bem definido, a outra pessoa, caralho, paraquedas, ela começa do zero. Começa tudo de novo. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Eu acho o mais fora do comum é você ter um processo bem definido e que chega alguém ali e se encaixa como se fosse, né, aquela mesma pecinha, né? Acho que é bem desafiador isso também, né, desenvolver esse processo. Os processos não podem estar na cabeça das pessoas. Eles precisam estar documentados. Meu Deus do céu, eu vou embora. Só pessoal. Mas é porque isso é comum. Normalmente o processo está na cabeça de quem executa. É, claro. E se aquela pessoa tiver uma dor de barriga, o outro já não executa. Não, ele sabe que uma vez a gente foi fazer na empresa justamente isso. Gente, a gente tem que desenhar os processos, tá? Porque... E teve um menino que foi tão legal que ele desenhou o processo literalmente. Ele falou assim, ó, o que eu faço, sei lá, na hora de vou cadastrar um e-mail? Ele fala assim, ó, eu abro um navegador. Nossa! É isso aí. Cara, eu abro o navegador, isso me remete a quando você falou assim, cara, você é um júnior, você tem que falar assim, ó, antes de tudo, ligue o computador, mas primeiro verifique se ele está na tomada, né? E ele fez assim, cara, abro o navegador, vou na barra de busca lá, coloco o RD Station, faço o login. Quando eu li, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, que coisa chata, mas estava perfeito. Você tá vendo a reação do Salinho? É. Meu amigo, como se isso fosse banal. Mas Mas isso é imprescindível. Tanto que assim, ó, eu sei que assim, enfim, eu tava já no processo de saída da empresa, estava chegando uma outra profissional para ocupar o lugar dele, não porque ele tinha saído, ele estava indo para uma outra posição na empresa, e essa pessoa ficou com ele ali, eu acabei, né, na percepção ali vendo, que ela ficou com ele, tipo, sei lá, 3 dias, e ela sabia fazer tudo que ela precisava fazer. Entendeu? Tipo assim, o cara, ele tinha os processos, ele mostrou pra ela, e ela foi embora, ele tava ali supervisionando. Olha, Felipe, isso é a tarefa. A pessoa sabe da tarefa, dos passos da tarefa. Aí você tem condição de exigir outras coisas dessa pessoa, porque ela sabe cumprir, fazer, realizar a tarefa. Então aí você entra com outras solicitações. Agora, se a pessoa não sabe nem executar a tarefa, como é que você pode cobrar um pensamento sistêmico, um pensamento crítico? Você pode cobrar que ela traga para você soluções, ideias, porque ela não sabe executar o básico. E não é porque ela é uma profissional ruim, é porque ela está entrando numa empresa que tem uma cultura, que tem uma forma de realizar diferente. Ela vai precisar se enquadrar. Se ela tiver que aprender tudo sozinha, ela vai levar 6 meses. Se alguém treinar ela na tarefa, ela leva 3 dias. E no caso de uma agência, né, que atende lá dezenas de clientes, ela tem que conhecer a cultura da agência, ela tem que conhecer, né, quais são os valores da agência, e ela tem que conhecer cada um dos clientes para conseguir executar bem a tarefa. Que realmente é um desafio muito bem grande. claro, muito bem definido, né? E tem uma vez, eu conheci uma pessoa que ela pegou e falou, tem um processo claro,
entra um funcionário, eu faço, ele vende. Ele também vendo, cruza o bracinho e vendo, acompanhando. Ó, vou fazer aqui por causa disso, disso e disso. Segundo passo, ele faz, eu vejo. E ali vou corrigindo. É e uma depois forma de treinamento. ele faz sozinho e depois eu acompanho. Né? E é delicado, né? Mas esse 1 a 1 aí também depende do tamanho da empresa, da possibilidade que você tem para fazer, né? Porque imagino que, não só, da mesma forma que grandes empresas, né, têm algumas ferramentas, algumas possibilidades, elas também já não teriam, talvez, essa história de, ó, senta aqui Não no lado. concordo. Porque você pode criar na sua equipe multiplicadores. Não quer dizer que o dono da empresa vai sentar com 5 mil funcionários que vão entrar. Tá certo. Mas você tem que ter multiplicadores nas áreas. Por isso que a gente está aqui sentado aprendendo, meu carinho, não, Salim? E olha só, então você está acompanhando esse podcast, coloca no comentário aqui, faça uma pergunta, a gente vai responder, vamos pedir para a Karina responde depois. Tem tanta pergunta aqui para fazer, mas eu já vou ter que ir logo para o final porque tem muita coisa para fazer. Ó, veja só, e eu já quero falar para você, inscreva-se no canal, dê um joinha, tá? E deixe o seu comentário. E principalmente, se você tem um amigo empresário, empreendedor, tá? Tem algum problema ou alguma dificuldade, alguma curiosidade sobre contratação, seleção, retenção de profissionais, encaminhe esse podcast para ele. Vale muito a pena, muito legal mesmo conversar com a Karina. Eu não vou responder nada, tá? Você falou que a gente responde, eu não respondo nada. Não é ela que responde, porque tudo que eu respondo é errado. E tá ótimo estar errado, porque sabe o que é bom? Porque eu tô aprendendo pra caramba hoje aqui, cara, sério. Eu tô aprendendo pra caramba. Karina, pô, muito obrigado. Tá? Muito bacana. Karina, Tá deixa eu falar um pouquinho, a gente dá uma revisada rápida. A importância, independente do tamanho da empresa, nem que seja uma empresa, eu saber exatamente quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu quero ir, né? Minha missão, visão e valores, acho que isso é muito bem importante. Sempre. Para você, enquanto dono, enquanto empresário, e se você quiser trazer pessoas para que as pessoas caminhem na mesma direção que você. Isso é muito importante. Não importa o tamanho da empresa, sabe? Entender a tua cultura, né? E valores fala de você. Né? Então, assim, se você é o dono e você quer desenhar os seus valores, vá pelos seus valores. Porque as pessoas que vêm para o teu time, elas têm que estar alinhadas, adequadas aos valores que fazem sentido para você. Não é que o teu santo bateu, mas é que os valores fazem sentido para quem você está trazendo. Você acha que hoje eu vou fazer uma pergunta, né, meio delicada, mas assim, hoje eu sempre contratei por técnica, pessoas tecnicamente capacitadas. E depois acabei tendo problemas com comportamental. Como que é vocês hoje na hora da contratação? Como que você é o caminho mais coerente a ser percorrido? Depende da área, depende da tua necessidade. Também não quero generalizar isso. Depende, Felipe. Só que uma resposta clara e objetiva. Faça isso para ter sucesso. Não é Os 10 passos para o sucesso da empresa. Ela não me responde nenhuma vez. Eu fiz uma contratação agora, 2 pessoas para o meu time. Ouça a história. Eu trouxe 2 pessoas sem experiência alguma que vieram de áreas completamente diferentes. Eu fui pelo comportamental. Eu queria pessoas que fossem dinâmicas, que me indicassem que aprendiam numa velocidade que eu precisava. E eu queria pessoas que me indicassem um certo engajamento. Porque a tarefa que elas vão desenvolver é uma tarefa que algumas vezes ultrapassa ali questão do horário, ou eu preciso de horários mais flexíveis. Certo. Então eu fui no comportamental. Por quê? Eu tinha uma certa condição para esta atividade de treiná-las tecnicamente. Então, para esse tema, ok, eu não precisava 100% do técnico. Entendi. E elas não vieram da minha área, e hoje elas estão comigo faz 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Eu estou super feliz e satisfeita. Que legal. Só que eu despendi de um tempo, e ainda estou despendendo desse tempo, de treinamento, de sentar e fazer. Mas é júnior. Você contrata assim no momento uma pessoa júnior. Super júnior. Pessoas que não tinham essa experiência e também vêm uma posição de assistente, né? Mas o desenvolvimento da atividade delas, para mim, é de suma importância. É o começo do meu processo. Tá. Então, eu trouxe alguém que eu queria com competências comportamentais, comportamentos que eu queria, independente da técnica. Para mim, não está fazendo a menor diferença, porque essas pessoas responderam à minha expectativa, embora para isso eu tenha um gasto de energia grande. Sim. Eu tenho que estar do lado delas, eu pus uma pessoa para treiná-las, depois que elas aprenderam a tarefa, eu estou ao lado delas para ensinar os macetes, sim, né? Aquilo que elas precisam. Tem que encurtar o caminho do resultado. E tem coisas que elas não sabem. O nosso negócio é um negócio com bastante detalhes. Então elas vêm para mim o tempo todo, então eu tenho gasto de energia, mas não importa. Porque a partir do momento em que elas estiverem muito bem desenhadas, elas vão estar naquilo que a minha expectativa era sobre essa posição. Mas, se eu vou contratar um analista financeiro,
Essa pessoa precisa de um mínimo de competências técnicas. Eu acho que é importante, assim, você definir, e aí tá falando de desenho de cargo, você definir exatamente o que você precisa. Quais são os conhecimentos técnicos que são imprescindíveis? São esses. Quais são aqueles que eu posso desenvolver internamente, porque isso faz parte da minha empresa, eu gostaria que fosse desse jeito, né? Porque a gente volta naquele tema, eu não vou encontrar 100% no mercado, a não ser que eu tenha um bom budget para pagar, de repente, para tirar de uma outra empresa, mas talvez eu não encontre 100%, até porque cada empresa tem suas particularidades. Então, você precisa desenvolver técnicas que são inerentes à tua empresa. Agora, comportamento, dificilmente você desenvolve. Então, às vezes, você traz alguém tecnicamente muito bom que está completamente fora da tua cultura. É alguém que espera um crescimento super rápido, ou alguém super tradicional e que não consegue se adaptar a mudanças. Então, eu vou trazer um sistema novo. Nossa, ele sabe fazer o processo. Ele é bom tecnicamente, no contas a pagar, receber, enfim. Mas, às vezes, ele tem um trabalho em equipe, comportamental. problema de equipe. Se hoje a habilidade principal é trabalho em equipe, a pessoa tem problema de equipe, você está contratando um problema, na verdade. Exatamente. Então, você contratou pela técnica. Nossa, ele sabe tudo o que eu preciso, mas não se adequa à tua cultura, não se adequa ao time. Tudo bem. Às vezes o time tem uma forma de trabalho, aquela pessoa tem outra, então vai ter um conflito. Mas como descobrir isso no processo de contratação, cara? Porque na verdade é o seguinte, a gente entende que existem esses métodos DISC, que mais? Existem vários. Tá, que mais? Pergunta pra ela, eu vou falar alguma coisa errada aqui. Eu tô sabendo o DISC, você falou bem o DISC. Olha as bolas. Tem o DISC e o DISC e o DISC e o DISC também tem. Então, o que acontece? Tem um método de, como chama isso? Métodos de pré-qualificação? De avaliação. De avaliação. São as ferramentas, né? Ferramentas de avaliação. Eu levo isso em consideração? É o meu decisor? Acho importante, mas eu sinceramente acho que o processo ele é composto por diferentes etapas e todas elas têm que trazer para você uma parte da tua avaliação. Então, assim, eu acho que uma entrevista bem elaborada, ela é bem importante. Uma entrevista por competência, onde você traz a pessoa trazendo exemplos para você de coisas que ela vivenciou, não é hipótese. A gente é profundo nas perguntas, exatamente. Não perguntas rasas, não. Respostas rasas e vai para outra pergunta. Exatamente. Então, ela tem que demonstrar para você coisas que ela já realmente passou na vida profissional dela. Exemplos, enfim, então a entrevista por competência é uma das etapas. Né? Antes da entrevista, realmente saber o que eu quero. Sim, né? Porque aí eu posso me encantar com algo que não era o que eu queria. Você falou com o desenho da vaga. Né? Exatamente. Porque existem muitos bons profissionais, né? Mas às vezes eles não são exatamente o que a gente precisa, mas a gente fica encantado, porque, nossa, como aquele profissional é excelente. E depois, quando ele vai executar, ele não vai executar nem 30% daquilo que ele sabe, ele vai ficar frustrado e ele vai embora. Então, eu tenho que ter o desenho da vaga. E aí, usar de diferentes métodos. Né? Hoje, recrutamento e seleção dá para fazer muita coisa. Entrevista, dinâmica de grupo, teste técnico, teste comportamental, os diferentes testes comportamentais ou não comportamentais, mas de avaliação, né? Como disse. Então, a gente percebe muito, né, que muitas vezes a gente coloca carga e função, né? Carga pessoa. A empresa tenta se adaptar com aquele profissional e não o profissional se adaptar com aquele cargo, porque com aquele cargo não está muito bem claro, muito bem definido, muito descrito, como você falou. Não, mas o Felipe é um bom profissional e não deu certo ali, vamos tentar colocar ele ali daquele jeitinho, o Salim pega a parte dele, mas eu não queria perder ele. Mas talvez isso não é que está certo ou errado, mas talvez não é o que eu esperava dele, né? Porque eu não tenho uma profissão, um cargo muito bem descrito, novamente, né? Mas isso é importante, Salim, isso que você trouxe. Isso é necessário, às vezes, na empresa. É usar as pessoas certas nos lugares certos. Faz sentido. Então, assim, claro que eu preciso entender para dentro da minha empresa o que eu tenho de condição e o que eu posso fazer. Mas existem muitos bons profissionais nas empresas que, às vezes, quando colocados em outros projetos, eles funcionam muito mais. Então, para isso, é importante conhecer cada membro da minha equipe. E conhecer não é olhar o que eles fazem no dia a dia, mas é conversar com eles, entender o que eles têm de plano. Porque, às vezes, eu quero... Você já ouviu falar que às vezes você tem um cara super bom tecnicamente, coloca ele na liderança e perde os dois? Perde o técnico, perde o líder. Isso mesmo. E depois você voltar com o profissional dele, infelizmente, você sacaneou com a carreira daquele cara. Porque assim, você perguntou para ele se ele queria ser líder. Porque hoje em dia tem, assim, as carreiras em Y, W, né? Tem diferentes carreiras. Mas às vezes as pessoas elas querem ser excelentes especialistas. E faz sentido. As pessoas às vezes não têm perfil de gestão, de liderança, porque ser líder exige das pessoas muito mais do que técnica, enfim, exige uma doação, né? Enfim, e um desenvolvimento que também é grande.
Então, às vezes, as pessoas não querem ser líderes, elas querem ser excelentes especialistas. Olha E às vezes a só. gente pega um especialista e fala, E vou quer pôr para transformar. liderar a minha equipe, porque ele vai ser ótimo, ele é tecnicamente muito bom. Mas ele é tecnicamente muito bom, tem bons comportamentos, mas ele não é o gestor. Olha só que E aí, interessante. não é só não é, às vezes ele não quer. Porque se ele quer e não é, ok, a gente põe ele no coaching, Desenvolve Desenvolve ele ele. vai se desenvolver, ele vai mas ele levantar a tem, mãozinha e falar, opa, eu quero crescer, quero isso, ser gestor. aí ele tem esse desejo. Agora, às vezes, Olha só. não há desejo. E a gente coloca as pessoas certas nos lugares errados. Olha só, e acaba ferrando com a carreira dele, eu acho que isso é importante. Você falou de ferrar com a carreira, eu prometo que do meu lado vai ser a última pergunta, tá? Mas sabe o que é assim, ó, foi uma coisa que me fez lembrar de um caso também que eu já vivi, que é assim, eu também passei pela experiência de ter contratado pelo comportamental, acreditando que poderia treinar o técnico. Em uma situação deu muito certo, eu também consegui muito, porque era um cargo que também me permitia isso, da pessoa entrar sem conhecimento técnico, sendo treinada, e ele entrou pelo comportamental, porque tinha passado muita gente ali que tecnicamente era perfeita, mas que não tinha as habilidades, que não conseguia ser organizada, resolver várias coisas ao mesmo tempo, e etc e tal. A gente trouxe uma pessoa, não conhecia nada super certo. Putz, vamos fazer isso com uma outra pessoa, numa posição até semelhante, e não deu certo, e a gente ficou num impasse sobre mantemos a pessoa, não mantemos, trocamos ela de função, como o Salim falou, né? Vamos colocar em outra posição da empresa, o que a gente vai fazer? Até que o meu sócio na época falou assim, cara, a gente pode estar acabando com a carreira dessa pessoa. Por quê? Se a gente estende essa pessoa aqui por mais um tempo, e a gente troca ela de função, ou enfim, dá mais renova esse nosso tempo que a gente está dando para ela pode passar aqui, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aí a gente vai acabar se enchendo e mandando essa pessoa embora, né? Porque não deu mais mesmo. E só que ela vai achar que agora ela é aquele profissional que pode ocupar aquele cargo. E aí ela vai olhar uma oportunidade de trabalho naquela área, naquela vaga, vai se candidatar, vai entrar, e talvez em 2 meses numa outra empresa que não tenha essa paciência ou esse plano de trazer alguém pelo comportamental, etc., ela vai ser mandada embora logo e ela vai se frustrar e ela pode acabar entrando num ciclo assim horroroso. Então foi muito dolorido, mas a gente falou assim, cara, é melhor agora, com sei lá, 4, 5 meses ao mesmo tempo, porque pelo menos a gente está jogando limpo com a pessoa para depois não prejudicar a carreira da pessoa. E ela achar que ela conseguiu fazer uma transição de carreira e ir para uma outra área, começar a procurar coisas naquela e não conseguir mais e se frustrar, né? Eu acho isso muito louco também, né? Mas eu acho que aí entra o papel do feedback, da comunicação, né? Porque eu acho que você pode jogar limpo com o profissional e dizer, olha, ao longo do processo, né? Porque não dá pra você um dia chegar e falar assim, vou jogar limpo com você, tchau. Ou então assim, olha, hoje estou dizendo aqui que você não tá me dando não tá alcançando as minhas expectativas. A pessoa tá 1 ano com você, você nunca deu um feedback pra ela. Nunca fechou um projeto, nunca fez absolutamente nada. E de repente você desliga ela porque ela não tá alcançando as metas e os objetivos. Opa! Mas e ao longo do caminho, o processo, cadê? Né? Aonde que eu fui erguendo a mão pra ela, foi falando, eu tô indo pra esse caminho, você chamou ela foi de novo. Não é algo que ela se assusta no final, né? Não deve se assustar. Mas assim, também não pode excluir o papel do profissional, né? Do funcionário. Sim. Se ele tem dificuldade, ele também precisa levantar a mão. Sim. Eu acho que é uma via de mão dupla. Mas ele precisa ter um ambiente para levantar a mão. Você concorda que se realmente, às vezes, é necessário fazer isso para você não estragar a carreira da pessoa? Assim, de realmente você precisar... Tá, chegou, esgotaram-se todas as possibilidades. Você não falou. Sabe, vou arrumar essa pergunta, né? Esgotaram-se todas as possibilidades do profissional, do gestor, e realmente, sei lá, não dá mesmo. É melhor você, né, causar, aparentemente, essa frustração da pessoa nesse momento, mas dizer para a pessoa, não dá, melhor a gente... do que você ficar empurrando com a barriga e a pessoa acreditar que ela pode seguir naquela área e depois ela se dar mal e entrar nesse ciclo que a gente está falando de... Eu acho que você tem que tomar a decisão necessária para a tua empresa. Né? Você viu que ela não responde? Não, é porque ela é especialista em... porque, gente, vamos lá. Você precisa... A gente está sentado na frente de uma entrevistadora, recrutadora, selecionadora e... querendo uma resposta clara de Não, você precisa pensar depois, mas no assim... final daqui ela vai sair com o diagnóstico da gente. Pensa só, as empresas, elas esperam resultados. Sim. Isso é um fato. Se o profissional não está dando resultado e você está esgotando todas as possibilidades, você vai ter que tomar a decisão que atende a tua empresa. Tá certo. E no final das contas, isso vai ser bom para o profissional também. Muito bom, hein, Salim? O que você achou desse papo aí? Eu achei fantástico. Levei algumas lições de casa para fazer para casa. Né? Eu primeiro preciso dormir e pensar... Antes de dormir, vou pensar quem eu sou. Quem sou eu? Pela quantidade de broncas que eu levei aqui ao longo da conversa... Você deu uma dentro. Eu dei uma dentro. Hoje eu
Só chutei fora. Mas de verdade, talvez, né, você que está acompanhando a gente aí ficou pensando, mas o que esse papo tem a ver com marketing, com vendas, né, com negócios? Mas eu vou dizer para você que é empresário, a gente tem aqui hoje 3 grandes lições assim, que eu tirei, de verdade. Primeiro, você tem que realmente conhecer a sua empresa. Independente do tamanho dela, missão, visão, valores, você tem que saber o que você espera das pessoas e você tem que desenhar bem as vagas, né? Quais são os cargos que você tem, o que você espera dessas pessoas e dizer para elas, contar para essas pessoas ao longo do processo, né? De estar perto dessas pessoas, mostrar para elas o que você espera delas. E uma coisa que você falou que para mim assim, é sério, é sensacional, é saber trabalhar com o erro, porque o erro geralmente é deixado debaixo da mesa. Porque errar é feio, errar é errado. Né? A gente não pode errar, a gente tem que esconder o erro e colocar o erro na mesa. Né? Eu sei que tem muito empresário que não tem paciência para o erro. Né? Você trabalhar o erro e tentar tirar uma lição daquilo é algo que pode realmente também, né, elevar o nível que você tem dentro da sua empresa de entrega. Independente do que você faz. Se você presta um serviço, se você é uma indústria que fabrica alguma coisa, quando você traz o erro à tona, né, você dá uma evidência para aquele erro, mas o que nós vamos fazer aqui para resolver? Você consegue tirar muita lição. Então essas 3 coisas, de verdade, para mim, foram assim, as mais impactantes. Então você que assistiu a gente, por favor, aprendam com essa moça. Essa moça que tem 17 anos de experiência e parece que pelas falas ela tem 30, mas pela cara parece que tem 5. Obrigada, Felipe. Eu tava pensando que ele ia revelar a minha idade. Cada vez mais idade, né? Não revelei. Pela cara. Na verdade é muito importante, né? A gente tem muito claro o que a gente... Essa lição também, Felipe, levei bastante o que a gente quer e na verdade a gente já tem, às vezes, 8, 9, 10 funcionários, talvez até menos. Os cargos já existem. O que muitas vezes não está é descrição de onde esse profissional começa, onde ele termina, onde passa a bola. Eu tive uma última experiência que eu vou contar para a gente acabar. Eu tive experiência ano passado que era o seguinte, cada um fazia com excelência o seu trabalho. Fato é que nenhum, quando terminava, um ajudava o outro. Quando você ia ver a bomba, estava estourado. Estava tudo pronto. O cliente pediu o projeto, mas cadê o projeto? Não, está pronto. Não, mas faz o quê? Não, eu fiz o que tinha que fazer. E tinha feito realmente, com excelência. Então, o que? A comunicação, as dailies semanais, está muito em alta. Por isso que é importante você estar fazer reuniões quinzenais, mensais, semanais, dependendo do caso da empresa, para alinhar onde estão as pequenas brechas, os pequenos erros nos processos e o ano a ano. O ano a ano fala, né? 1 a 1, que está muito alto. Eu entendi de você, e aí, como você está na empresa? O que você está... A última vez a gente falou, foi isso. Você falou que estava precisando desenvolver isso, a gente deu apoio. O que você está se sentindo na empresa? Então, acho que todo esse passo aí é muito importante. Show de bola. Karina, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela tua presença. Sei que sua agenda aí é bem corrida aí. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi de extrema qualidade, extrema conhecimento para todo mundo. Eu que agradeço, queria dizer que o Felipe deu uma super certo agora no final, quando ele resumiu a conversa. Deu maneiro. E aí, né, fico aberta a outros convites. Legal. Não, tem mais, eu faço aqui mais 10 perguntas, mas vai com uma outra oportunidade, vai falar. Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até esse momento. Comenta aqui embaixo o que você achou do podcast. E principalmente, se você tem, como eu falei, um colega, um parente, uma mãe, um pai, um familiar que quer se desenvolver mais como empreendedor, como empresário, como gestor, esse é o podcast que você deve encaminhar para a pessoa, né? E não esqueça, né? Tá embaralhando a língua aqui já. Se inscrever no canal, acionar o sininho, blim, e dar um joinha, né? Se você gostou desse conteúdo, porque ele vai chegar para mais gente. Né? E vai chegar mais gente aí, é assim que a gente precisa de você para fazer chegar mais pessoas esse conhecimento bem legal. Tá bom? Um forte abraço, até o próximo podcast. Valeu, gente. Tchau. Tchau.